Esses centros de espionagem do Brasil, e não só também, muito parte do que restou de investigadores da Polícia Civil nos estados, eventualmente uma parte da Polícia Federal, a gente herdou dos aparatos de repressão da ditadura militar. Esses aparatos, isso já é sabido, já é histórico, você é um cara que trata da história do Brasil, sabe muito bem disso. Esses aparatos, eles não foram desmontados com o fim da ditadura militar. As instituições brasileiras, elas assumiram essas pessoas. Então você vai ter hoje, por exemplo, em polícias civis dos estados, você tinha até um tempo atrás, agora claro que o tempo já passou, muitas dessas pessoas já morreram, mas você tem aí pessoas que estavam nos aparatos de repressão, DOI-CODE, SNI, e que foram absorvidas pela institucionalidade atual da República do Brasil. A gente não desmontou, vamos lembrar, a gente não investigou essas pessoas, a gente teve uma anistia. As pessoas não foram investigadas. Todas as pessoas que fizeram investigação ilegal durante a ditadura militar, nenhuma delas foi punida. Elas continuaram o seu trabalho no pós-ditadura, até mesmo em termos de esquemas de tortura que eram cometidos durante a ditadura militar. Isso vem desde a era Vargas, né? O Brasil perpetra tortura para arrancar confissões há muito tempo, não é de hoje, claro, historicamente, se a gente voltar para o passado, então nem se fala. Agora, estou falando de um passado mais recente. E isso é passado dentro das instituições brasileiras como uma herança. Isso é usado, a gente tem uso de pau de arara no Brasil, talvez hoje um pouco menos, mas até os anos 80, 90, era comum nas delegacias do Brasil você pendurar preso em pau de arara. Você replicar esquemas de tortura que eram feitos dentro dos aparatos da casa da vovó, que era um dos centros de tortura que ficava em Petrópolis, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde vários militantes foram torturados e muitos deles foram mortos lá dentro, desapareceram. Então você tem também a parte da espionagem, que é uma herança principalmente do SNI, Sistema Nacional de Informação, que era controlado pelos militares durante a ditadura. Isso passa para a nossa institucionalidade, em algum modo. Os métodos, a filosofia de trabalho, o pode tudo. Então isso, de algum modo, vai sendo passado para frente. E aí, em relação às investigações, obviamente elas são investigações apartadas, mas é claro que elas se tocam. Vamos lembrar, investigações importantes. Essa aqui é a mais recente delas. É claro que eles vão fazer intersecção de investigação com a lesa pátria. Por quê? Porque você vai tentar entender se foram monitorados celulares de pessoas que poderiam atrapalhar uma tentativa de organização para um golpe de Estado. É óbvio que isso vai se tocar. Em algum momento, me parece óbvio também que os tribunais vão pedir compartilhamento de informação. Isso é plenamente possível. Por exemplo, o outro inquérito importante, o inquérito das fake news, a gente viu como ela é importante também para levantar nomes de possíveis investigadores para o 8 de janeiro. O inquérito das fake news está no STF, ele é muito anterior à lesa pátria, mas dali possivelmente vieram informações importantes, porque foram dados compartilhados, para tentar identificar depois na lesa pátria financiadores do 8 de janeiro. E aí agora nós temos a parte da inteligência e da contra-inteligência. É claro que a partir do momento em que se sabe que, conforme disse o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil, Andrei Rodrigues, os investigados ilegais com o uso do First Mile eram opositores do governo Jair Bolsonaro. É óbvio que em algum momento as instituições vão se conversar e vão pedir compartilhamento de informações. Possivelmente o Alexandre de Moraes vai pegar lá, vai olhar para esse inquérito e vai pensar, bom, talvez tenha alguma coisa que me interesse aqui em termos de investigação, então vai pedir o compartilhamento dessas informações para pensar nexos no inquérito das fake news, por exemplo. A Lesa Pátria já teve compartilhamento de informação com o inquérito das fake news. Pode ser que peça compartilhamento de informações com esse inquérito, esse novo, que investiga o First Mile, e esse segundo software, que agora me foge o nome, mas é o software que tinha a capacidade de entrar nos computadores das pessoas e monitorar a navegação e conteúdo. Então, isso tudo é parte da mesma coisa, são operações diferentes, elas podem, claro, andar em paralelo para alguns personagens, eventualmente não todos estarão conectados à tentativa de golpe do 8 de janeiro, mas é claro que se usar um software para monitorar 10 mil pessoas, 15, 20, 30 mil pessoas, como já se falou, obviamente isso estando na mão do governo Bolsonaro e a motivação, todo crime precisa de uma motivação, ninguém comete um crime sem motivo, a não ser que seja uma coisa sem querer. Agora, se você vai cometer um crime, você tem um objetivo, o objetivo é o seu motivo. O motivo aqui era monitorar as pessoas que poderiam contrastar com as ideias, com os ideais do governo de extrema-direita que estava no poder até o ano retrasado. Muito bem,
E isso, obviamente, se conecta com o 8 de janeiro. É claro que agora vão tentar entender o quanto essas informações que foram obtidas pelo First Mile poderiam antecipar movimentos, por exemplo, César. Vou te dar um exemplo. Dia da eleição, segundo turno. Alexandre de Moraes chama o Ramagem para o Silvinei Costa, Silvinei Vasquez, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que estava fazendo corpo mole para não liberar as rodovias principalmente no Nordeste, uma operação que foi feita, aliás, não só corpo mole, a Polícia Rodoviária Federal atuou ativamente para parar pessoas para que elas não fossem votar, pessoas principalmente em redutos eleitorais do PT. Muito bem, isso é uma história que já sabemos. Pela história que já está contada, nesse mesmo dia, o Alexandre de Moraes chamou o Silvinei Vasquez no seu gabinete em Brasília e falou para ele, isso é uma história que foi publicada, se eu não me engano, no ano passado pela revista Piauí, pela repórter Thaís Bilenque. Se você não liberar as estradas, eu vou mandar prender você. Isso é o que teria dito o Alexandre de Moraes para o Silvinei Vasquez. Muito bem, antes e depois disso, César, eles podem ter tentado entender com quem o Alexandre de Moraes estava se encontrando, para antecipar informações. Então, olha só, gente, deu ruim. O Alexandre de Moraes saiu do lugar tal e foi para o lugar tal, e o celular, por exemplo, do Gilmar Mendes está no mesmo lugar. Eles estão se encontrando. Então, isso serve para antecipar movimentos, antecipar informações, inclusive para tirar o pé. Eventualmente, o Bolsonaro, que poderia, no dia lá do 8 de janeiro, vir a público e falar, é isso aí mesmo, eu estou com vocês e tal. O Bolsonaro não fez isso. Por que é que não fez isso, se era o que ele mais desejava? Não sabemos. O que a gente pode especular agora que se eles estavam monitorando celulares de pessoas importantes da República, eles podem ter identificado pela geolocalização que eventualmente fulano, ciclano, beltrano estavam reunidos todos no mesmo lugar, uma reunião que não era para ser pública, mas os caras sabiam, porque os celulares estavam todos conectados na mesma triangulação de torres. Então, opa, peraí, o Xandão está se encontrando com fulano, segura a onda aí, não vou falar nada porque deu ruim. Ou o contrário, se não tivessem se movimentado, fala, não, gente, tá todo mundo em casa, ninguém se mexeu, bora lá, bora pro pau que nada tá acontecendo. Onde é que tá o Dino? Onde é que tá o Dino na movimentação toda? Onde é que tava o Capelli? Opa, o Capelli foi para cá, o Capelli foi para lá. Outro exemplo, o Flávio Dino foi na porta do quartel, o general em Brasília, para tentar desmantelar os acampamentos golpistas no pós-8 de janeiro, naquela mesma noite. Os caras podem antecipar o movimento e ver, peraí, o Dino está se movimentando. Opa, tá indo para onde o Dino? Para a porta do quartel do Exército. Comunica com alguém lá no QG e fala, fecha tudo, bloqueia com tanques, que foi o que foi feito. Então é de suma importância você identificar a movimentação do seu identificado como inimigo. É como você prever o que ele está pensando ou o que ele está fazendo. Por isso que eu falo, isso é muito sério. É muito sério. Tem uma tendência da gente achar que não, mas é só saber onde a pessoa estava. Não é pegar mensagem. Não, gente, é uma informação que se qualquer pessoa tiver na mão, a movimentação de alguém, não por acaso, ela é protegida por sigilo. Ela é uma informação sensível, ela é um dado sensível, protegido por lei, não só no Brasil, no mundo todo. E aí, repito, César, o Estado brasileiro, com dinheiro público, usando esse dinheiro para comprar um software para monitorar ilegalmente o cidadão do Estado brasileiro. Isso é muito, muito, muito grave e eu espero que essa investigação chegue nos devidos culpados.